Narrativa. Começou numa manhã de segunda quando eu encontrei o segundo telefone dela. Eu não estava bisbilhotando. O aparelho caiu da bolsa de academia dela quando ela estava correndo para se arrumar para o trabalho. Ela não notou, mas eu notei. Enquanto ela tomava banho, eu liguei. Sem senha. As mensagens me contaram tudo o que eu precisava saber. 3 meses. Era quanto tempo minha esposa estava saindo com Nathan Coleman da firma de marketing dela. As mensagens eram explícitas, detalhadas, e não deixavam espaço para dúvida. Encontros em hotel, fins de semana, conferências de trabalho que nunca existiram, mentira empilhada em cima de mentiras. Eu sentei na nossa cama, segurando a evidência do fim do meu casamento, e senti algo mudar dentro de mim. Não dor no coração. Clareza. Pela primeira vez em anos, eu sabia exatamente com o que estava lidando. Eu memorizei o número do Nathan, tirei fotos das mensagens-chave, depois desliguei o telefone e coloquei de volta na bolsa dela. Quando ela saiu do banheiro, eu estava lendo as notícias da manhã como se nada tivesse acontecido. O café está pronto, eu disse sem olhar para cima. Obrigada, amor. Ela beijou minha bochecha, a mesma bochecha que ela beijou ontem enquanto planejava encontrar outro homem hoje. Foi quando eu decidi jogar xadrez em vez de dama. Nas 2 semanas seguintes, eu virei um tipo diferente de marido. Não suspeito, não confrontador, só quietamente observador. Eu comecei a documentar tudo. Fotos de recibos deixados na bolsa dela. Capturas de tela quando ela deixava o telefone real dela desbloqueado. Reservas de hotel cobradas no nosso cartão de crédito conjunto para cidades que eu nunca visitei. A pasta de evidências no meu laptop ficou grossa. Mas eu precisava de algo mais seguro do que arquivos digitais. Algo que ela não pudesse deletar ou hackear se descobrisse minha investigação. Foi quando eu lembrei da caixa de segurança. Meu avô tinha me deixado $500 mil quando faleceu 2 anos atrás. O dinheiro estava em contas de investimento que ela sabia, rendendo retornos constantes. Mas o que ela não sabia era que eu também herdei a velha caixa de segurança dele no First National. Uma caixa que eu nunca mencionei, nunca usei, e nunca coloquei em nenhum papel de conta conjunta. Eu passei uma tarde de sábado no banco, organizando tudo. Fotos impressas das conversas de texto dela com Nathan. Recibos de hotel das viagens de fim de semana deles. Extratos de cartão de crédito mostrando cobranças em restaurantes que eu nunca fui, flores que eu nunca recebi o benefício, presentes que nunca chegaram em casa para mim. Cada pedaço de evidência foi para um envelope Manila, datado e categorizado. A linha do tempo do caso ficou cristalina, setembro até novembro ainda em andamento. Eu até incluí um pendrive com cópias digitais de tudo. Quando eu terminei, a caixa de segurança continha evidência suficiente para encerrar qualquer processo de divórcio a meu favor. Adultério com documentação. Engano financeiro com prova. Uma trilha de papel que tornaria o trabalho de qualquer advogado fácil. Mas a coisa mais importante que eu coloquei naquela caixa foi uma carta escrita à mão, endereçada à minha esposa, datada, e testemunhada pelo oficial do banco que me ajudou naquele dia. Nela, eu detalhei exatamente o que eu sabia, quando descobri, e o que planejava fazer sobre isso. Eu selei aquela carta e coloquei em cima de tudo mais. Saindo do banco naquela tarde, eu me senti mais leve do que em meses. Minha esposa achava que estava me fazendo de bobo, trabalhando seus ângulos para ter acesso à minha herança e ao divórcio que ela claramente estava planejando. Nathan provavelmente achava que estava roubando a mulher de outro homem sem consequências. Eles não faziam ideia de que eu estava 3 passos à frente. Naquela noite, ela fez o jantar e falou sobre o dia dela no escritório. Ela mencionou trabalhar até tarde de novo amanhã com a equipe numa grande apresentação. Eu assenti e sorri, já sabendo que Nathan tinha reservado um quarto no Hampton Inn para eles amanhã à noite. Ótimo, querida, eu disse, cortando meu bife. Estou orgulhoso de quão duro você está trabalhando. Ela sorriu com um elogio, provavelmente pensando em quão fácil eu era de enganar. Se ela soubesse que amanhã, enquanto ela estivesse naquele hotel, eu estaria visitando meu advogado para começar os procedimentos de divórcio. Não porque eu estava emocional ou com o coração partido, mas porque eu estava preparado. A caixa de segurança estava esperando no First National, carregada com munição suficiente para terminar essa guerra antes que ela percebesse que tinha começado. Eu estava farto de ser enganado. Hora de começar a jogar de volta. 3 semanas passaram antes que ela fizesse o primeiro movimento no dinheiro. Eu estava esperando. O caso dela com Nathan estava ficando caro. Eu rastreava cobranças por roupas novas, jantares caros, e escapadas de fim de semana que custavam mais do que o salário mensal dela. Ela precisava de acesso à minha herança, e achava que era esperta o suficiente para conseguir. A gente devia falar sobre nossas finanças, ela disse no café da manhã numa sexta de manhã. Sabe, planejar o futuro. Eu passei manteiga na torrada devagar. Que tipo de planejamento? Bem, você tem todo aquele dinheiro do seu avô só parado lá. Talvez a gente devesse consolidar tudo em contas conjuntas. Facilitar o gerenciamento. Aí estava. A abertura. Os investimentos estão indo bem onde estão, eu disse. Por que mexer em algo que está funcionando? O sorriso dela apertou só uma fração. Não é sobre mexer em nada. É sobre confiança. A gente é casado. A gente devia ter acesso a tudo junto. Eu assenti pensativamente.
Você provavelmente está certa. Deixe eu pensar nisso. Naquela tarde, enquanto ela estava no trabalho, na verdade no Marriott no centro com Nathan baseado no rastreador GPS que eu discretamente coloquei no carro dela, eu me encontrei com meu advogado. Benjamin Carter era tudo o que você quer num advogado de divórcio. Afiado, experiente, e completamente sem simpatia por histórias tristes. Eu fiz minha pesquisa depois de descobrir o caso, e a reputação dele em lidar com divórcios de altos ativos era exatamente o que eu precisava. Adultério com documentação, ele disse, revisando o pendrive que eu levei. Infidelidade financeira. Isso é o mais limpo que casos de divórcio ficam. Ela vai tentar acessar minha herança. Eu disse para ele. Eu espero que ela escalhe os esforços dela em breve. Benjamin se inclinou na cadeira de couro. Deixa ela. Quanto mais agressiva ela fica, melhor fica para a gente. Juízes não apreciam cônjuges que tentam agarrar ativos enquanto conduzem casos. A gente passou uma hora discutindo estratégia. O papel de divórcio estava pronto para registrar quando eu desse a palavra. Todos os ativos estavam protegidos. Minha herança era propriedade completamente separada, adquirida depois do casamento através de herança. Ela não tinha reivindicação legal nenhuma nisso. Mas eu não estava pronto para registrar ainda. Eu queria ver até onde ela levaria isso. Eu não tive que esperar muito. Na segunda seguinte, ela tentou uma abordagem diferente. Ela claramente fez pesquisa no fim de semana, provavelmente com input do Nathan. Eu tenho pensado no que a gente discutiu, ela disse, me encurralando na cozinha antes do trabalho. Sobre o dinheiro da herança. Eu sei que você quer proteger, mas manter tudo separado não é justo para o nosso casamento. Como assim? A gente é casado há anos. Eu apoiei sua carreira, cuidei da nossa casa, fui sua parceira em tudo. Esse dinheiro devia beneficiar nós dois. A ironia era impressionante. Ela estava me dando um discurso sobre parceria e apoio enquanto ativamente me traía. Mas eu mantive a expressão neutra. O que exatamente você está sugerindo? Colocar nos dois nomes. 50-50 de propriedade. É assim que parcerias reais funcionam. Eu tomei um gole de café, considerando isso. É um passo grande. É o passo certo. A voz dela carregava uma aresta agora. A menos que você não confie em mim. A manipulação era quase bonita na simplicidade. Questionar minha confiança nela enquanto traía essa confiança toda a chance que tinha. Eu confio em você, eu menti. Deixe eu falar com meu consultor financeiro sobre a melhor forma de lidar. O rosto dela se iluminou com triunfo. Ela achava que tinha ganhado. Naquela noite, ela estava particularmente afetuosa, provavelmente celebrando a vitória percebida com Nathan mais cedo e agora interpretando a esposa amorosa em casa. A performance era impressionante. Mas manhã de quarta trouxe um novo desenvolvimento. Eu tenho pensado, ela disse, talvez a gente devesse cortar a fita vermelha. Você podia me adicionar ao acesso da sua caixa de segurança. Assim eu posso ajudar a gerenciar os documentos importantes. Eu quase engasguei com o suco de laranja. Ela estava pescando informação sobre ativos. Mas ela acabou de entrar na minha armadilha sem saber. Caixa de segurança. Eu perguntei inocentemente, que caixa de segurança? Ela recuou rápido. Eu só assumi. Quer dizer, a maioria das pessoas guarda documentos importantes em caixas de segurança. O papel da herança, documentos de investimento, esse tipo de coisa. Eu guardo tudo digital agora, eu disse, mais fácil de acessar e backup. Eu podia ver a frustração nos olhos dela. Ela estava tentando mapear meus ativos. Provavelmente planejando a estratégia de divórcio dela com Nathan. Eles queriam saber exatamente o que estava disponível para agarrar. Na semana seguinte, as tentativas dela ficaram mais diretas. Ela começou a perguntar perguntas específicas sobre contas bancárias, firmas de investimento e armazenamento de documentos. Cada pergunta me contava mais sobre a linha do tempo e intenções dela. Ela estava planejando registrar divórcio dentro do mês. O caso era só o ato de abertura. O show principal ia ser um roubo de dinheiro disfarçado de dissolução marital. Mas ela cometeu um erro crítico no planejamento dela. Ela assumiu que eu era tão ingênuo quanto eu estava fingindo ser. Ela achava que o ato de marido amoroso e confiante estava realmente me enganando. Tarde de sexta, eu recebi a ligação que estava esperando. Sua esposa contatou uma firma de advocacia no centro. Benjamin me informou. Harris e Filhos. Eles especializam em casos de divórcio de altos ativos. Quando, hoje de manhã, ela tem consulta marcada para a semana que vem. Eu sorri, sozinho no meu escritório. Perfeito timing. Devo registrar nossos papéis? Ainda não. Deixe ela fazer o primeiro movimento. Eu quero que ela se comprometa totalmente com esse caminho antes de eu responder. Porque a verdade era, eu queria que ela registrasse primeiro. Eu queria que ela entrasse no tribunal exigindo metade de tudo, confiante na posição legal dela e no caso secreto dela, dando alavancagem a ela. Eu queria que ela estivesse completamente investida nessa estratégia antes de descobrir que a caixa de segurança que ela estava tão curiosa não estava escondendo dinheiro. Estava escondendo algo muito mais perigoso para os planos dela.
A evidência que destruiria não só o caso de divórcio dela, mas toda a vida cuidadosamente construída dela. A consulta na Harris e Filhos aconteceu numa terça. Eu sabia porque eu estava rastreando os movimentos dela mais cuidadosamente do que nunca. Ela tirou meio-dia de folga do trabalho, me disse que estava fazendo o cabelo. Mas o rastreador GPS mostrou ela estacionada do lado de fora do prédio da firma de advocacia por 2 horas e meia. Naquela noite, ela estava incomumente quieta durante o jantar. Quando alguém passa meses vivendo uma vida dupla, desenvolve TELs. Ela ficava com esse olhar distante quando estava processando algo complexo, geralmente enquanto planejava o próximo movimento com Nathan ou descobrindo como extrair mais dinheiro das nossas contas conjuntas. Tudo bem, eu perguntei, cortando o salmão que ela preparou. Ela estava cozinhando refeições mais elaboradas ultimamente, provavelmente culpa se manifestando como supercompensação doméstica. Só cansada do trabalho, ela disse, empurrando comida no prato. Essa nova campanha está drenando. A nova campanha era Nathan Coleman, mas eu a senti simpateticamente. Talvez você devesse tirar um tempo. A gente podia pagar uma viagem. Os olhos dela afiaram com a menção de dinheiro. Na verdade, isso traz algo que eu queria discutir. Eu tenho pensado mais na conversa de planejamento financeiro. Aqui vamos nós, eu pensei, hora da fase 2. O que sobre isso? Eu falei com alguém hoje, um consultor financeiro. Ela estava mentindo suavemente agora, praticada em engano. Eles disseram que casais casados deviam ter transparência completa sobre ativos. Protege as duas partes. Faz sentido. A coisa é, eles mencionaram que às vezes pessoas mantêm ativos escondidos dos cônjuges. Contas bancárias, caixas de segurança, investimentos que só uma pessoa sabe. Ela estava observando meu rosto cuidadosamente. Eles disseram que é mais comum do que as pessoas pensam. Eu tomei uma mordida lenta, considerando isso. Isso seria terrível para um casamento. Exatamente. É por isso que eu acho que a gente devia fazer um inventário financeiro completo. Listar tudo que cada um tem, combinar o que faz sentido, e garantir que a gente esteja protegido. A manipulação estava ficando mais sofisticada. Ela não estava só pedindo acesso mais. Estava implicando que eu poderia estar escondendo coisas dela enquanto simultaneamente escondendo um relacionamento inteiro de mim. Você provavelmente está certa, eu disse. Como isso funcionaria? Alívio lavou o rosto dela. Ela achava que estava ganhando. Bem, a gente cada um faria uma lista. Contas bancárias, contas de investimento, qualquer caixa de segurança ou unidade de armazenamento, apólices de seguro, tudo. Depois a gente decidiria junto como estruturar as coisas para benefício máximo. Ela claramente recebeu o coaching da Harris e Filhos. Isso era descoberta de ativos textbook disfarçada de melhoria marital. Eu gosto da ideia, eu disse. Transparência é importante. Na semana seguinte, ela ficou cada vez mais focada nesse projeto de inventário financeiro. Ela trazia à tona no café da manhã, durante caminhadas à noite, até enquanto assistíamos TV. A pressão era constante e mais sutil. Morte por 1000 sugestões gentis. Enquanto isso, eu estava conduzindo meu próprio inventário. Não de ativos, mas das mentiras dela. O segundo telefone tinha ficado descuidado de rastrear. Ela estava mandando mensagem para Nathan constantemente agora, frequentemente sentada bem do meu lado. As conversas deles tinham evoluído além de só planejamento sexual. Eles estavam discutindo minha herança, minha renda do negócio, até minha agenda diária. Nathan estava perguntando perguntas detalhadas sobre minhas rotinas, planos de viagem, hábitos bancários. Eles não estavam só tendo um caso mais. Estavam conduzindo reconhecimento. Tarde de quinta, enquanto ela achava que eu estava numa reunião de cliente, eu dobrei de volta para casa e a encontrei no meu escritório em casa. Ela estava fotografando documentos da gaveta da minha mesa, declarações de imposto, extratos de investimento, qualquer coisa com números de conta ou detalhes financeiros. Eu assisti da porta enquanto ela metodicamente documentava meu papel com a câmera do telefone dela. Quando terminou, ela cuidadosamente recolocou tudo exatamente como encontrou e saiu do quarto. Amadorismo. Se ela tivesse sido mais cuidadosa, poderia ter notado o pedacinho de fita que eu coloquei em cada documento antes de sair. Todo o pedaço tinha sido mexido. Naquela noite eu liguei para Benjamin. Eles estão acelerando a linha do tempo. Eu disse para ele. Ela está fotografando documentos financeiros agora. Alguma ideia do porquê da pressa? Nathan Coleman. O parceiro de caso dela. Eu acho que ele está empurrando ela para ir mais rápido. Talvez ele tenha pressões financeiras próprias. Ou talvez eles estejam planejando desaparecer juntos assim que ela põe as mãos na minha herança. O pensamento tinha ocorrido para mim. Nathan trabalhava em marketing, mas morava num loft caro no centro que parecia além do salário dele. As redes sociais dele mostravam um estilo de vida financiado por cartões de crédito e otimismo. Ele precisava de dinheiro tanto quanto ela queria. Quanto tempo antes deles fazerem um movimento legal? Eu perguntei. Baseado na linha do tempo que você descreveu? 2 semanas, talvez menos. Ela está coletando inteligência agora. Mas assim que ela achar que tem tudo mapeado, ela vai registrar. Bom. Isso me dá tempo para uma preparação final. Manhã de sexta, eu voltei ao First National Bank.
A caixa de segurança precisava de mais uma edição para ficar completa. Eu passei a noite anterior criando a adição perfeita à minha coleção de evidências. Uma declaração financeira detalhada mostrando exatamente onde minha herança estava investida, quais contas tinham quais quantias. E mais importante, uma linha do tempo completa de quando cada ativo foi adquirido e como. O documento deixava cristalino que cada centavo dos $500 mil de herança era propriedade separada, adquirida depois do nosso casamento através de herança, sem mistura de fundos maritais. Qualquer advogado de divórcio competente reconheceria imediatamente que ela tinha zero reivindicação legal nesse dinheiro. Mas a parte bonita era que o documento também continha outra coisa. Uma contabilidade completa dos nossos ativos maritais conjuntos. Ativos que seriam divididos 50-50 num divórcio. O total chegava a cerca de $47 mil. Nossa casa era alugada, nossos carros eram financiados, e nossa conta de poupança mal cobria 6 meses de despesas. Depois de 4 anos de casamento, se a gente divorciasse amanhã, ela sairia com aproximadamente $23.500 mais quaisquer itens pessoais que pudesse carregar. Sem pensão, já que nós dois trabalhávamos em tempo integral. Sem casa, já que não tínhamos uma. Sem ativos significativos, já que estávamos vivendo essencialmente de salário em salário apesar do sucesso recente do meu negócio. A herança que ela estava caçando tão desesperadamente? Completamente intocável. Eu selei esse documento num envelope separado e coloquei na caixa de segurança junto com toda a evidência do caso dela. Quando ela eventualmente descobrisse essa caixa, ela ganharia 2 revelações devastadoras pelo preço de uma. Saindo do banco naquela tarde, eu senti a satisfação de um jogador de xadrez que acabou de armar um checkmate inevitável. Ela podia ver as peças no tabuleiro, mas não fazia ideia de como elas estavam realmente posicionadas. Naquele fim de semana, ela aumentou a pressão significativamente. Eu tenho pensado naquele inventário financeiro que a gente discutiu, ela disse sábado de manhã no café da manhã. Talvez a gente devesse arrancar o curativo e fazer isso essa semana. Essa semana? Parece rápido. Bem, quanto mais a gente espera, mais complicado fica. E honestamente, eu estou animada com isso. Eu acho que vai nos aproximar. A performance estava ficando quase surreal. Ela estava falando sobre intimidade financeira enquanto planejava roubar minha herança e me deixar por outro homem. Ok, eu disse. Que tal quinta? Isso dá tempo para nós dois juntarmos tudo. Quinta é perfeito, ela disse, e eu podia ver as engrenagens girando atrás dos olhos dela. Ela provavelmente estava calculando quão rápido Harris e filhos podiam registrar papéis assim que tivessem informação completa de ativos. Noite de domingo, ela cometeu o erro final. Eu cheguei em casa de uma reunião de cliente genuína para encontrá-la no telefone no nosso quarto. Ela estava falando quietamente, mas nossa casa tinha paredes finas e acústica excelente. Quinta, ele vai me mostrar tudo, ela estava dizendo. Contas bancárias, investimentos, o quadro todo. Assim que eu souber exatamente com o que estamos lidando, a gente pode prosseguir com o registro. Uma pausa, depois. Eu sei, Nathan. Eu também mal posso esperar. Mais alguns dias e isso tudo acaba. Outra pausa. O advogado disse que assim que a gente tiver prova dos valores dos ativos, o divórcio deve ser direto, especialmente com o ângulo de adultério trabalhando a nosso favor. Eu quase ri alto. Ela achava que ia alegar adultério contra mim. A projeção era absolutamente impressionante. Naquela noite, enquanto ela dormia pacificamente do meu lado, provavelmente sonhando com a nova vida dela com Nathan e minha herança, eu fiz a entrada final no meu log de evidências, data, hora, e um relato detalhado da conversa que eu ouvi, incluindo o plano dela de registrar acusações falsas de adultério como parte da estratégia de divórcio dela. Quinta ia ser muito interessante. Ela achava que finalmente estava ganhando a informação financeira que precisava para me destruir. Em vez disso, ela ia acionar a armadilha que destruiria ela. Quinta chegou como manhã de Natal para ela. Ela acordou cedo, vestida com a melhor roupa de negócios, agindo como se hoje fosse alguma celebração. No café, ela ficava checando o telefone e sorrindo para mensagens que obviamente eram do Nathan. Pronto para nossa grande sessão de planejamento financeiro? Ela perguntou, praticamente pulando na cadeira. Ansioso por isso. Eu disse, e eu genuinamente estava. Às 10 da manhã, o advogado dela da Harris e Filhos ligou. Jennifer Brooks se apresentou como especialista em proteção de ativos maritais e disse que se juntaria a nós para a visita ao banco para garantir que tudo fosse propriamente documentado. Para a proteção de nós dois, minha esposa explicou depois de desligar. Jennifer diz que é procedimento padrão para grandes divulgações financeiras entre cônjuges. Eu assenti como se isso fizesse sentido perfeito. Pensamento esperto. O que ela não sabia era que eu já tinha ligado para Benjamin naquela manhã. Ele chegaria no banco 30 minutos depois de nós, ostensivamente para um assunto bancário não relacionado. Caso as coisas ficassem interessantes. Nós encontramos Jennifer no First National por volta do meio-dia. Ela era exatamente o que eu esperava. Terno afiado, portfólio de couro, e o tipo de sorriso que provavelmente custava $300 por hora. Ela apertou minha mão firmemente e me agradeceu por ser tão cooperativo com o processo de documentação de ativos. É refrescante ver cônjuges que priorizam transparência, ela disse. A ironia era tão grossa que dava para cortar com faca. Dentro do banco, eu solicitei acesso à minha caixa de segurança.
O gerente, Thomas Reed, nos levou para a área do cofre. Minha esposa estava praticamente vibrando de empolgação enquanto andávamos pelo corredor. Eu tenho que admitir, eu estou curiosa com o que você guarda aqui, ela disse, apertando meu braço afetuosamente. Só documentos importantes, eu respondi. Você vai ver tudo. Thomas inseriu a chave do banco, eu inseri a minha, e a caixa deslizou da parede. Era maior do que a maioria das pessoas esperava, cerca do tamanho de uma maleta. Aqui vamos, eu disse, levantando para a mesa. Tudo importante está aqui. Minha esposa se posicionou diretamente do outro lado de mim, com Jennifer parada do lado dela, telefone pronto para fotografar quaisquer documentos que encontrássemos. Elas duas estavam inclinadas para frente, ansiosas para catalogar a documentação da minha herança. Eu levantei a tampa. A primeira coisa visível era um envelope manila rotulado, linha do tempo financeira, na minha caligrafia. Os olhos da minha esposa travaram nele imediatamente. Perfeito, Jennifer disse, alcançando. Vamos começar com a documentação de ativos. Na verdade, eu disse, movendo o envelope de lado. Vamos começar com esse aqui. Eu tirei um envelope mais grosso de baixo, rotulado simplesmente evidência. O sorriso da minha esposa vacilou ligeiramente. Evidência de quê? Do seu caso com Nathan Coleman. A temperatura naquela salinha pareceu cair 20 graus. Eu abri o envelope e espalhei o conteúdo pela mesa. Mensagens de texto impressas. Recibos de hotel. Fotografias deles juntos. Extratos de cartão de crédito mostrando cobranças em restaurantes e presentes que eu nunca beneficiei. O rosto da Jennifer ficou branco. Ela imediatamente deu um passo para trás da mesa como se os documentos pudessem morder. Minha esposa olhou para a evidência, a boca abrindo e fechando sem som. 3 meses, eu disse conversacionalmente. Setembro até novembro, ainda em andamento na semana passada. Quarto 247 no Hampton em toda terça. Apartamento do Nathan toda sexta quando você me diz que está trabalhando até tarde. Jennifer encontrou a voz primeiro. Isso não é o que viemos aqui para. Mas é exatamente o que vocês vieram aqui para, eu disse. Proteção de ativos, certo? Bem, esses documentos protegem meus ativos muito efetivamente. Eu tirei outro envelope. Esse aqui contém evidência das suas tentativas de acessar minha herança através de fraude e manipulação, incluindo a conversa que eu gravei domingo à noite onde você discutiu registrar acusações falsas de adultério contra mim. Minha esposa finalmente falou. A voz dela mal um sussurro. Você me gravou? Estado de consentimento de uma parte, eu respondi. Perfeitamente legal. Assim como fotografar recibos de hotel que você deixou na sua bolsa. Jennifer estava recuando para a porta. Eu não posso ser parte disso. Essa reunião acabou. Espera, eu disse, tirando o envelope final. Vocês não querem ver os documentos financeiros reais que vieram para? Eu abri a linha do tempo financeira e espalhei pela mesa sobre a evidência do caso. Aqui está minha herança. $500.000 adquiridos depois do nosso casamento através de herança. 0 mistura com ativos maritais. Propriedade completamente separada sob a lei estadual. 0 reivindicação disponível para ela. Jennifer parou de recuar e olhou para os documentos. E aqui, eu continuei, é o resumo dos nossos ativos maritais. Valor total, $47.000. A parte de 50% dela se a gente divorciar, $23.500. Minha esposa ainda estava olhando para as fotografias dela e do Nathan. Há quanto tempo você sabe? Desde a primeira semana. Eu tenho documentado tudo desde então. Por que você não me confrontou? Eu comecei a juntar a evidência de volta nos envelopes. Porque eu queria ver até onde você levaria. Acontece que bem longe. Fraude, perjúrio, roubo por engano. Tudo documentado. Jennifer tinha encontrado a voz de advogada de novo. Minha cliente vai precisar de tempo para processar essa informação. Sua cliente vai precisar de um novo advogado, eu disse. Eu imagino que representar alguém que tentou cometer fraude na frente de testemunhas não é ótimo para a reputação dela. Isso é armadilha. Isso é coleta de evidência. Grande diferença. Eu fechei a caixa de segurança e tranquei. Os papéis de divórcio serão registrados segunda de manhã. Ela pode responder através de qualquer representação legal que ela puder pagar com $23.500. Saindo daquele banco, deixando as duas mulheres sentadas em silêncio atordoado na sala do cofre, pareceu o fim de um jogo muito longo, muito complicado. A armadilha tinha funcionado perfeitamente. Ela exigiu ver o que estava na caixa de segurança, convencida de que continha minha herança. Em vez disso, ela encontrou algo muito mais valioso para mim e muito mais perigoso para ela. A verdade. Eu dirigi para casa sozinho naquela tarde enquanto ela ficava no banco, provavelmente tentando convencer Jennifer Brooks a não abandonar o caso dela imediatamente. Quando eu entrei na nossa garagem, eu já tinha 3 chamadas perdidas do Nathan Coleman. A 4ª ligação veio enquanto eu estava sentado na minha cozinha, tomando café, e revisando o papel de divórcio do Benjamin uma última vez. A gente precisa conversar, Nathan disse quando eu atendi. Precisa? Olha, isso não precisa ficar feio. A gente pode resolver algo. Eu quase ri.
Que tipo de algo? Ela cometeu erros, ok. Mas divórcios não precisam ser guerra nuclear. Você podia ser razoável sobre isso. Razoável? Tipo pagar por quartos de hotel onde vocês dois planejavam roubar minha herança. Silêncio do outro lado. Aqui está a coisa, Nathan. Eu tenho fotos de vocês dois em restaurantes cobrados no meu cartão de crédito. Eu tenho mensagens de texto onde você coachou ela sobre acessar minhas contas bancárias. Eu tenho evidência de conspiração para cometer fraude. Você não pode provar conspiração. Na verdade, eu posso. Ela fotografou meus documentos financeiros no meu escritório em casa na semana passada. Você estava perguntando perguntas específicas sobre minhas rotinas bancárias nas suas mensagens. Isso não é mais um caso. Isso é planejamento criminal. Outro silêncio. Mais longo dessa vez. O que você quer? Nada de você. Mas você devia saber que se ela te envolver em qualquer procedimento legal contra mim, eu ficarei feliz em compartilhar tudo com o escritório do promotor distrital. Eu desliguei antes que ele pudesse responder. 2 horas depois, ela chegou em casa. O rosto dela estava manchado de chorar. A maquiagem arruinada. A postura confiante da manhã completamente destruída. Ela me encontrou lendo na sala de estar e parou na porta como se tivesse medo de entrar na própria casa. A gente pode conversar? Eu marquei a página e olhei para cima. Claro. Ela sentou na ponta do sofá, o mais longe possível de mim, enquanto ainda estava na mesma sala. Desculpa. Por qual parte? O caso, a tentativa de roubo, ou o plano de registrar acusações falsas contra mim? Tudo. A voz dela mal audível. Eu sei como isso parece. Não parece como nada. É o que é. Não era para acontecer assim. As coisas só ficaram complicadas. Eu fechei meu livro e dei atenção total a ela. Complicadas como? Você começou a dormir com Nathan em setembro. Em outubro, você estava planejando me divorciar e levar minha herança. Isso parece bem direto. O dinheiro não era o ponto. As mensagens de texto sugerem o contrário. Ela limpou os olhos com lenços que já estavam completamente encharcados. Eu sei que você acha que eu sou só uma interesseira traidora, mas não foi assim. Então como foi? Eu me sentia invisível nesse casamento. Você trabalha o tempo todo. Você nunca fala sobre seus sentimentos. Você guarda tudo para si. Quando Nathan começou a prestar atenção em mim, pareceu que alguém finalmente me via. Eu assenti pensativamente. Então você decidiu vê-lo no em quartos de hotel 2 vezes por semana. Não é engraçado. Você está certa. Não é engraçado. É caro. Você sabe quanto aqueles quartos de hotel custam? Os jantares que você cobrou na nossa conta conjunta? Os presentes que você comprou para ele com meu dinheiro? Eu ia pagar de volta. Com que dinheiro? Seu salário mal cobre o pagamento do carro e os mínimos do cartão de crédito. Ela olhou para as mãos, provavelmente percebendo que eu sabia muito mais sobre nossa situação financeira do que ela assumiu. O que acontece agora? Ela perguntou. Benjamin registra papéis de divórcio segunda de manhã. Você será notificada provavelmente terça. Depois disso, é só papelada. E a casa? É alugada. O contrato expira em 3 meses de qualquer jeito. Meu carro. No seu nome. Fica com ele. A conta de poupança. Dividida 50-50, como eu mostrei hoje. Você ganha cerca de $12.000. Ela olhou afiado. $12.000. Só isso. Essa é a sua metade dos nossos ativos maritais. Você achava que tinha mais? E a renda do seu negócio? Suas contas de investimento? A renda do meu negócio varia mês a mês. Sem cálculo de pensão disponível. As contas de investimento contêm minha herança, que é propriedade separada. A realidade estava se acomodando agora. Ela explodiu o casamento dela por um caso com um homem que não podia pagar o próprio estilo de vida, e a parte dela do aftermath mal era suficiente para cobrir um depósito de segurança num apartamento decente. Isso é insano, ela disse, levantando de repente. 4 anos de casamento, e eu ganho $12.000. Você ganha $12.000 mais do que Nathan estiver disposto a contribuir para o fresh start de vocês juntos. O rosto dela ficou ainda mais pálido. Como você sabe sobre as mensagens de texto onde vocês dois discutiram morar juntos assim que minha herança estivesse disponível? Aquelas foram particularmente interessantes. Ela sentou de volta, mais forte dessa vez. Jennifer disse que eu devia lutar contra isso. Contestar o divórcio. Desafiar o status da herança. Exigir pensão apropriada. Jennifer provavelmente devia se preocupar com os próprios problemas legais. O que você quer dizer? Ela participou de tentativa de fraude hoje. Ela sabia que você estava mentindo sobre o propósito de acessar minha caixa de segurança. Ela poderia enfrentar sanções profissionais. Eu reabri meu livro, sinalizando que a conversa acabou. Onde eu supostamente vou? Eu ouvi que Nathan tem um loft legal no centro.
Aluguel caro, mas eu tenho certeza que vocês dois podem resolver. Ele não está. A gente não está. Não o quê? Não planejando morar juntos. Ela se levantou devagar, as pernas trêmulas, como se o sofá tivesse virado areia movediça. Então é isso? A voz dela saiu rouca, quase um grásnio. 4 anos, e eu saio com uma mala e $12.000. Eu fechei o livro com um estalo seco. Você sai com exatamente o que entrou. Menos o que gastou em quartos de hotel e jantares que não eram para mim. Ela abriu a boca, fechou, abriu de novo. Nada saiu. Pela primeira vez em meses, o silêncio entre nós não era calculado. Era só vazio. Eu posso explicar, tentou, mas eu levantei a mão. Você já explicou. Em mensagens de texto. Em recibos. Em fotos. Em gravações. Em cada mentira que você achou que eu engoliria. Ela olhou para a porta, depois para mim, como se esperasse que eu corresse atrás. Não corri. Você vai se arrepender, disse, a frase clássica, gasta, quase patética. Já me arrependi, respondi. De não ter feito isso 6 meses antes. Ela pegou a bolsa, o casaco, as chaves. Cada passo até a porta parecia mais pesado que o anterior. Na soleira, parou. E o Nathan? Pergunte para ele. Ele tem um loft caro e 0 plano B. A porta bateu. Não com força. Só fechou. Como um capítulo que ninguém vai reler. Asterisco asterisco 3 meses depois, asterisco asterisco. O apartamento novo era pequeno, arejado, com vista para o parque onde eu corro toda manhã. Sem fotos dela nas paredes. Sem segundo telefone escondido. Sem rastreador no carro, porque o carro agora era só meu. Benjamin ligou na sexta. Finalizado. Sem contestação. Ela assinou tudo. Alguma surpresa? Só uma. Ela tentou alegar estresse emocional no último minuto. O juiz riu. Literalmente. Desliguei sorrindo. Asterisco asterisco 6 meses depois, asterisco asterisco. Eu estava no mercado, escolhendo steaks para o churrasco de sábado com os amigos, quando a vi. Cabelo mais curto, olheiras fundas, carrinho com itens genéricos. Ela me viu. Congelou. Oi, disse, voz baixa. Oi. Eu consegui um apartamento. Pequeno. Que bom. O Nathan, ele sumiu. Depois que soube das gravações. Eu assenti. Não disse eu avisei. Não precisava. Eu estava errada, ela murmurou. Sobretudo. Você estava. Ela olhou para o chão. Você parece feliz. Estou. Passei por ela, coloquei os steaks no carrinho. No caixa, olhei para trás. Ela ainda estava lá, olhando para o nada. Asterisco asterisco 1 ano depois, asterisco asterisco. O churrasco anual da empresa. Luzes no quintal, música baixa, cheiro de carvão. Eu estava virando hambúrgueres quando uma voz familiar veio por trás. Precisa de ajuda? Era ela. Não a ex. Lauren. Colega de projeto há meses. Divorciada. Sem drama. Sem segundo telefone. Ela segurava uma espátula como se tivesse nascido com ela. Claro, eu disse. Mas só se você aguentar piadas ruins sobre carne mal passada. Ela riu. E pela primeira vez em anos, o riso não veio com peso. Naquela noite, depois que todos foram embora, ficamos sentados no deck, cervejas na mão, olhando as estrelas. Sabe o que eu mais gosto daqui? Ela perguntou. O quê? Não tem armadilhas. Não tem caixas de segurança cheias de segredos. Só, nós. Eu levantei a garrafa. As caixas vazias. Ela tilintou a dela na minha. E aos recomeços que ninguém precisa roubar. A caixa de segurança no First National ainda existe. Vazia agora. Eu a mantenho só pela ironia. Às vezes, passo na frente do banco e sorrio. Porque dentro dela não tem mais nada para proteger. Tudo o que importa já está aqui. Aberto. Livre. E, pela primeira vez, inteiramente meu.